Fala galera, tudo bem? Começando mais um episódio do Maratonando Podcast. E hoje eu acho que eu não tenho nem roupa para convidados dessa importância. Que pese eles insistam em diminuir essa importância, do meu ponto de vista, acho que são os convidados mais especiais que eu já tive, são os convidados com quem eu mais tinha vontade de conversar. Estamos aqui com Enio Augusto e Marcos Boazzi, do melhor podcast desse Brasil, o Por Falar em Correr. Gente, boa noite. Se quiserem, se apresentem aí pro pessoal. Boa noite. Estamos muito felizes por estar aqui convidados, né? O melhor podcast você com certeza acertou. E é que é o seu episódio 006, né? Aí é difícil ter alguém melhor, mas provavelmente tem. Né? Mas você vai ver ao longo do tempo, vai vir gente mais importante, mas a gente agradece muito por estar aqui. É sempre legal participar de podcasts e lives. Eu aceito todas que são virtuais, né? As que são presencial, aí o pessoal que escuta Por Falar em Correr sabe que a gente não é muito de contato humano. Mas tudo que é virtual, se chamar, a gente participa porque é legal. Novos projetos, novas coisas acontecendo. E também, né? Conhece um pouco do nosso podcast, ajuda você também aí. Mais um episódio, é sempre bom, né? Um episódio com convidado, que às vezes não tem. Daí, ali coloca mais uma semana que você garante. Então, é sempre legal participar, estamos aqui. Muito obrigado. Eu sou o Enio Augusto, né? Eu não sei se eu tinha falado meu nome. Eu sou o criador do Por Falar em Correr, que antigamente era Por Falar em Corrida. Estamos aí desde 2012, fazendo podcast, YouTube, gravando, vivendo esses negócios aí de corrida. E é bastante legal, é um caminho bem legal, é uma coisa bem legal de se fazer. E também tem aqui o Marcos Boazzi, que apareceu há pouco no podcast e já está sendo convidado junto comigo, que absurdo. E aí, pessoal, tudo bem? Fazer minha apresentação clássica aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, assim como lá no Por Falar em Correr. E obrigado também pelo convite. Como o Enio bem disse, ele é o pai desse podcast aí, já é quase avô já, porque o podcast está ficando velho também, né? Então, o cara que... Aquela história de que ele chegou aqui era tudo mato, é verdade mesmo. O Enio Augusto, ele praticamente quase colocou esse podcast no ar na época que tinha que acessar pelo discador UOL lá, as coisas que o pessoal da geração mais recente nem tem ideia do que a gente está falando, mas é quase isso. Eu só entrei no podcast bem mais recente, aí na época da pandemia, depois que virou Por Falar em Correr, e o Enio quis trazer de volta aí o formato do debate. Ele lançou o convite, na época ele ainda não tinha as restrições que ele tem hoje, né, Enio Augusto, com a escolha do pessoal. Não deve ter tido muita procura, então eu estava um dos únicos. Ele falou, tá bom, vai você mesmo. E aí, desde então, estamos aí. E aquela história, né? O Enio Augusto, ele não demite ninguém. Então, até que eu peça a minha demissão, minha rescisão, ele vai ter que me aguentar aí no podcast, nos vídeos, quando a gente vai fazer as majors, ele fica me vendo ainda, não contente em me ver em 2 lives, 3 agora por semana, ele ainda fica me assistindo nos vídeos dos majors e editando. Então, é isso. Por enquanto estamos aí no Por Falar em Correr. Então, mais uma vez agradecer aqui o convite. E é isso, você está no 6 só. Daqui a pouco, com certeza, você vai achar a gente melhor, mas é legal poder estar aqui acompanhando. É muito legal, assim, ver o início do projeto. E claro, né, eu sempre gostei muito de podcast. E teve até um momento durante ali um período que eu falei, acho que eu vou começar pensei em alguns temas, nenhum deles era relacionado com corrida, assim, diretamente, né, só com corrida, mas aí acabei conseguindo entrar de uma maneira ou de outra aí no mundo dos podcasts através do Por Falar em Correr, e é legal ver o projeto se iniciar, e claro, de alguma forma fazer parte disso sei lá, ajudar, talvez, pelo menos tentar ajudar de alguma forma aqui com a entrevista, espero que assim seja. O Enio eu sei que já há bastante tempo, o Marcos imagino também não seja tão iniciante, mas eu queria que vocês me contassem como é que vocês começaram a correr. Eu comecei a correr em 2008. 2008, por alguma razão que eu não lembro exatamente qual era, mas tudo começou, de fato, quando uma amiga da minha mãe tinha ido morar fora um tempo. Ela alugou o apartamento dela para alguém e tinha uma esteira lá. E a esteira, a pessoa não ia utilizar, ela perguntou se a gente queria. E daí levamos lá para o nosso apartamento, colocamos a esteira lá em 2008. Eu lembro que eu andava... A esteira era barulhenta, eu acho, hoje, vendo, eu acho que era aquelas esteiras bem simplesinhas, sabe? Porque ela era muito barulhenta e eu mal conseguia correr, porque parecia que ela ia desmontar. Então, basicamente, eu andava, dava umas caminhadas nela
E a gente morava perto da Beira-Mar de São José, que é um lugar legal de correr lá em São José, em Santa Catarina. E aí eu comecei a ficar na esteira, e apareceu uma propaganda em algum momento da Maratona de Santa Catarina, que ia ter em 2008. Ela era ali em abril de 2008. E daí, naquele momento, naquele ano da vida, os meus primos estavam correndo ou recomeçando a correr, porque a minha tia também era professora de educação física, e daí tinha algumas relações ali, e eles iam correr. E sei lá porque eu fui, talvez porque era barato, era R$15 a inscrição, daí eu me inscrevi nos 10 quilômetros, não treinava, não corria nada, foi a primeira experiência, foi 10 quilômetros, então eu comecei andando na esteira em casa, quase não corria, fui para a Beira-Mar dar uns trotes, mas eu não registrava nada, e quando eu participei dessa prova, aí que eu comecei a correr e me movimentar de fato. Não a treinar, né? Treinar foi mais para 2010, 2011. Mas correr assim, participar de prova desde 2008. Então já dá aí 8, 16 anos, 17, né? 17 anos correndo, 16 anos completos. Então tá quase metade da minha vida correndo e metade não. Não sou a Duda Pisa, que começou com 16, mas comecei com 20. Então comecei cedo na corrida, né? Ou geralmente o pessoal começa depois dos 30, um pouco mais velho, um ataque cardíaco aqui, uma doença colar. Então eu comecei aos 20, por pura falta de opção e acasos do destino, e estou aí até hoje. No meu caso, assim, eu tive flertes com a corrida ao longo da juventude, porque assim, eu sempre gostei muito, principalmente de acompanhar esportes, né? Então, sempre assistia, e aí, claro que acaba sempre incentivando uma prática esportiva variada, né? Então, é aquele negócio, né? Uma hora joga, sei lá, ping-pong, outra hora vai jogar tênis, outra hora não sei o quê, corre futebol, né? Praticamente toda criança aqui no Brasil e tal. Então, eu já tinha tido uns flirts com a corrida ali por volta de 2013, que por causa do trabalho, eu morei durante quase 1 ano e meio no Rio de Janeiro e voltava toda semana. E eu morava perto da praia, lá no Rio, e eventualmente ia ali pro calçadão e fazia o que hoje, na verdade, eu sei que seria o início da corrida. Então, eu fazia alternado, né? Corrida e caminhada, e programava, olha isso, eu tinha um iPod minúsculo, aquele shuffle pequenininho, que mal tinha tela. Eu programava as músicas com a duração do que eu queria fazer os intervalados. Então, por exemplo, eu fazia um alternado de 5 minutos correndo por 3 de caminhada. Então, né, num determinado momento, né? Fui chegando até chegar nesse ponto. Aí eu procurava músicas de aproximadamente 5 minutos e 3 minutos. E eu alternava essas músicas. Eu não ia com cronômetro, eu ia com um fone de ouvido, com fio ainda pendurado aqui no braço e tal. E ia correr, e quando a música trocava, eu caminhava. A música trocava, eu corria. E assim fazia. Então, mas sempre foi tudo muito temporário, né? Durante a faculdade, aí foi mais um pouco de bicicleta, mas às vezes ia para esteira, eventualmente e tal. Até que em 2015, eu tirei férias do trabalho. Quando eu estava quase terminando, coincidiu que a minha esposa estava voltando de um projeto que ela fazia de consultoria, e aí nós dois estávamos de volta na cidade onde a gente realmente morava, né? E aí a gente falou, nossa, a gente precisava fazer uma academia, alguma coisa assim, e a gente entrou num estúdio, né, um funcional que a gente chamava lá. E por coincidência, o dono desse estúdio, ele estava iniciando uma assessoria de corrida. Ele se interessava muito por corrida, e ele estava ali iniciando, tinha alguns alunos, que a maioria eram alunos do próprio estúdio. E aí, assim, eu estava voltando a fazer a parte de funcional, né? Estava começando a fazer ali, gostava muito de pedalar. E aí juntou essa questão da assessoria e um amigo meu falou, pô, você que gosta de pedalar e tal, vai ter uma prova agora em maio. Isso era final de fevereiro, tá? Quase comecinho de março. Em maio vai ter uma prova de duatlon, numa cidade aqui próxima. A prova é muito legal, um negócio. E eu falei, pô, gostei dessa ideia, eu vou falar com o Rafa, né? O Rafa era o dono lá do estúdio na época. Eu vou falar com o Rafa que eu vou entrar na assessoria de corrida dele e vou fazer. E aí, assim, os treinos tinham um caráter quase social, porque ali era um grupo bem pequeno, no começo 6, 7 pessoas, às vezes nem isso. E a gente se encontrava nas terças e quintas à noite para correr, e foi assim, eu fui pro primeiro duatlon. Então, a corrida no começo, para mim, sempre foi associada com outra atividade. O pedalar, por exemplo, era a primeira atividade que eu mais gostava, e que depois acabou evoluindo para o triatlon. Eu fiz mais ou menos uns 2 anos quase de triatlon, chegando a fazer até meio Ironman, e até que na pandemia, finalmente, eu abandonei todo o resto dos esportes, porque a piscina dependia do clube, aí não tinha como frequentar.
A bicicleta, para mim, envolvia um risco ali que eu não estava a fim de correr naquele momento, que era de uma queda, alguma coisa assim, e ter que ir para um hospital. Eu falei, pô, imagina, se eu vou para o hospital, imagina se eu fraturo alguma coisa, tem que fazer uma cirurgia. Vou ficar 3, 4 dias internado no hospital, cheio de gente com Covid, não sei o que, né? Vou morrer. E aí foi quando a corrida tomou o foco total ali. E então, isso foi em 2020. Mas que eu comecei a correr efetivamente de uma forma rotineira foi 2015. Então, estou chegando aí agora com 9 anos de corrida, mais ou menos, passados um pouquinho de 9 anos de corrida, mas com essas, né, essas variaçõezinhas. Mas teve ali uns flirtzinhos com a corrida antes, no final das contas. Legal. E quando é que o Enio já contou que talvez tenha dado start com uma participação de uma prova ali, mas quando é que vocês resolveram de fato a embarcar nesse mundo de participar de provas? O Marcos aí criou essa vontade de correr as majors. Como é que foi isso para vocês? Não, assim, tipo, participar de prova desde o começo, porque em 2008 eu não treinava, eu corria no domingo uma prova e depois eu treinava, talvez, corria, sei lá, 2 quilômetros, 10 minutos, e no fim de semana seguinte eu participava de outra prova. Então eu participei de muitas provas no começo, teve um período que eu comecei a anotar os treinos também, né, nas planilhas. Teve um período, eu estou olhando aqui, eu participei de 4 provas seguidas, assim, sabe? Não tinha treino, eu participei de prova. Então, basicamente, a minha entrada no mundo das corridas se deu mais por causa das provas. Eu gostei daquilo lá, me estimulou um pouco a treinar, mas não era nada muito sério, era mais corre e anda, às vezes corria, via quanto que conseguia correr, né? Para ver, corri 10 quilômetros hoje, nossa, que legal, né? Consegui passar da barreira dos 10, mas participar de prova foi desde 2008, foi a prova que me colocou na corrida, tipo, eu tinha tudo para desistir, porque a primeira prova foi um baita temporal, na rústica da Maratona de Santa Catarina, que foram 10 quilômetros, muita chuva, um shorts inadequado, um tênis errado, uma meia errada, tudo errado, aí 10 dias depois eu estava participando de uma prova na Avenida das Torres. Todo mundo sabe, né? Todo lugar que se chama Avenida das Torres, sobe e desce. Então, nessa segunda prova da minha vida, eu fui o último colocado. Embora a dona Wanda, eu tenho certeza que ela cortou caminho, mas tudo bem, né? Não vamos praticar etarismo aqui. Enfim, eu cheguei em último, o pessoal já estava desmontando as coisas. Então, as minhas 2 primeiras provas foram um completo desastre. E a corrida tem isso, a gente acaba gostando mesmo sendo completamente maltratado e humilhado por ela. E daí eu fui. Então, as provas que me colocaram nesse negócio de correr, comecei a treinar mais assim, de ter algum padrão a partir de 2010, mas desde 2008, assim, a prova, quando começou, foi lá a Maratona de Santa Catarina, aos 10 quilômetros, lá que tudo começou, que eu podia ter parado, mas acho que também eu não estava fazendo nada, devia estar desempregado, sem estudar, estava só na faculdade. Vamos lá, vamos correr, a Beira-Mar está aqui do lado, vamos aproveitar essa oportunidade. Mas prova desde 2008. Então, o meu negócio era correr prova. Até 2011 ou 12, eu fazia muita prova. Aí, com o tempo, a gente vai diminuindo, né? Agora eu faço cada vez menos. E quando eu faço mais é porque a gente consegue algumas inscrições ou oportunidades por causa por falar em correr. Eu tive essa prova que esse duatlon, eu acabei me interessando por causa do ciclismo, na verdade, mais por causa do ciclismo do que da corrida. E aí, assim, eu nunca fui muito de várias provas, porque é isso, na verdade, no começo a minha atenção era mais voltada, eu gostava mesmo muito de pedalar, muito, achava muito interessante essa questão, mas tem menos provas, assim, eu gostava mais das provas que tinham mais o desafio de subidas e tudo mais no ciclismo. Não via muita graça, por exemplo, tem uma prova aqui, né, que a gente chama do Vale Paraibano, aqui na região, são provas de circuito, o pessoal ficar rodando tal, e pelotão, né? Isso não me interessava muito, eu gostava mais dos desafios de subida e tudo mais. Então eu não tive essa época dessa febre maluca de prova de corrida. Mas eu digo que tem 2 momentos assim que a corrida deu um estalo mais forte para mim, que foi quando eu estava me preparando para o primeiro meio Iron que eu fiz no final de 2017. Tem um treino na região ali onde eu morava, numa cidade que sai de uma cidade que chama Tremembé, e é um treino que chama Treinão da Fé. Ele é um treinão livre, tá? Ninguém paga nada, mas é organizado de uma certa forma. Não existe cronometragem, não é uma competição, mas assim, as pessoas de uma maneira geral se ajudam ao longo do percurso, então você tem apoio dos moradores da região, da onde passa essa corrida, vamos dizer assim,
você tem muita gente que faz revezamento, então vai trocando e chama Treinão da Fé porque chega em Aparecida, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que é aqui lá onde eu moro hoje em dia. E esse circuito, vamos dizer assim, esse percurso tem ali por volta de 41 quilômetros. E aí, esse meu professor na época, que era o Rafael, esse professor lá do estúdio e tudo mais, ele falou assim, eu vou fazer um treino aí, eu vou sair aqui, minha esposa vai comigo pelo caminho de carro e eu vou correr. Eu falei, legal, vou com você. Ele falou assim, eu devo correr por volta de uns 30 quilômetros. Eu falei, eu acho que não vou chegar nessa distância não, mas uns 25, 28 talvez eu faça, eu vou com você, eu pego uma carona com a Ana e beleza. E a gente chegou no 30, e tamo bem, tamo 33, tamo bem, né? Agora, eu não vou parar agora, fomos até Basílica, aí chegamos na Basílica, deu 41, eu olhei para ele e falei assim, eu não vou parar com 41, eu vou fazer a distância pelo menos no relógio, 42, 95. Estiquei o resto do muro em volta da Basílica, voltei e falei, nossa, fiz a distância de uma maratona. Fizemos, obviamente, parando, o carro vinha, né? A gente levou, sei lá, no tempo bruto, a gente deve ter levado perto de 4 horas e meia, eu não me lembro agora de cabeça, mas de tempo líquido deu por volta de 4 horas, tá? E eu falei, nossa, interessante isso, eu vou fazer esse meio Iron, mas em 2018 meu objetivo vai ser correr uma maratona. Isso me deu um estalo, assim, eu quis oficializar aquela primeira maratona que eu fiz. Então, acho que esse foi o primeiro momento em que a corrida deixou aquele negócio do tipo assim, a corrida pode ser o seu principal, entendeu? E o segundo momento, que aí foi quando realmente virou a chavinha, eu tinha feito o desafio do Dunga na Disney, no começo de 2020, veio pandemia, eu fiquei naquela... Aí eu fiz a maratona virtual de Nova York para garantir a vaga na real, né, mais para frente, que foi a que eu fiz no ano passado. E aí eu tava ali naquela, o que eu faço agora? Tava pandemia, não tinha prova, não tinha nada, tal, não sei o quê. Eu comecei a treinar para ganhar velocidade. Vamos fazer prova, vamos treinar distâncias curtas, treinar tiro e tudo mais. E tinha o objetivo de, até o final de 2020, fazer 5 km abaixo de 20 minutos. Fiz uma primeira tentativa, não consegui, deu 20,50. Fiz uma segunda tentativa, não consegui, deu 20,31. E aí, treinei, e nessa época eu ainda não treinava com a assessoria que eu treino hoje, mas a minha esposa treinava nessa assessoria, que é numa cidade aqui perto, aqui do lado, né, Guará, que é onde eu vou sempre. E aí, um dia, conversando com o treinador dela lá, né, que eu às vezes saía daqui, ia correndo até essa cidade, chegava lá, tomava uma água, tal, não sei o quê, e aí voltava com a minha esposa de carro e tal. E ele falou, a gente vai no final do ano fazer uma tomada de tempo aqui, vai fazer um 10 sub-40. Você não quer vir aí para você tentar seu 5 sub-20, né? Você vai com a gente serve de pacer para você, porque a gente vai ter alguém correndo para uns 39, então a gente deve passar os 5 para 19, 40, 45. Legal, vou vir aí. E aí fui, beleza, passei os 5, 19, 30 alguma coisa, 19 alguma coisa assim, e falei, vou continuar, se chegar no 7, no 8, tá legal, e aí eu abandono, e fui indo, entreguei os 10 para 39, 38 alto, uma coisa assim. E aí, aquele dia me deu um estalo. E o treinador lá virou assim, tempo bom que você fez, olha aí, você tem potencial, a gente pode treinar, melhorar esse teu tempo. Quem sabe, acho que você consegue até pensar em um índice de Boston. Falei, nem, você tá maluco, tem que nascer de novo. Você acha 3 horas na maratona? Você tá maluco, você tá doido, nem mais umas 2 encarnações eu não volto com esse tempo. Não, tal, não sei o quê. Bom, virou o ano, aquele negocinho ficou ali no ouvido, né? O anjinho aqui do lado, né? O diabinho do outro. E aí foi quando eu mudei de assessoria e comecei a treinar aqui com o PC, que é com quem eu treino hoje, né? Que é a Luareco, a assessoria. E aí aí foi quando a corrida virou mesmo, assim, eu digo, esse foi o segundo estalo, mas o estalo definitivo do tipo, vamos correr que dá para tirar coisa boa daí. E aí essa motivação, para mim, é uma das coisas assim, que hoje em dia funciona muito bem de motivação para mim. Buscar ainda, né? Procuro ainda buscar melhores tempos, quero baixar meus RPs e tudo mais, então... Hoje em dia isso ainda funciona para mim, e foi nesse segundo estalo aí que foi quando eu falei, agora ainda tem uns amigos aí que falam, vamos voltar pro triatlon, não sei o quê. Eu falo, vocês estão malucos, gente, vocês estão doidos, tô aqui na corrida, tô bem, não vem mexer com quem tá quieto, não, deixa eu aqui de boa. Cara, e mesmo depois que acabar as majors, não quer voltar pro triatlo mais? Eu brinco que eu falo que assim, eu acho que um dia eu ainda vou voltar e quero fazer um Iron Full. Um dia eu ainda quero, sabe assim, para dar meio que dar um check. Pode até ser igual, você fala assim, o pessoal hoje em dia quer fazer maratona só para dar um check. Eu tenho uma lista do Iron completo para dar um check. Mas eu brinco que eu tenho muita coisa ainda por fazer e que hoje em dia, assim, eu não enxergo de jeito nenhum a minha rotina com a quantidade de treinos que eu sei que é necessário para fazer um Ironman Full.
entendeu? Porque assim, não é também assim, vou voltar a fazer um Iron Full, daqui a 4 meses eu faço um. De jeito nenhum. Eu sei o que demanda, porque eu já fiz o meio Iron. Então, tipo, eu já imagino, na verdade, né? O que demanda fazer o completo. Eu não vejo a minha rotina acontecendo dessa forma, sei lá, por um bom tempo. Assim, é que nem eu brinco. Eu tenho muito objetivo de corrida antes de pensar em voltar a fazer talvez um triatlo. Então, assim, eu quero voltar um dia a fazer, só pela questão de completar e ter essa sensação da prova do Iron completo. Mas, não. Vai ter muito tempo de por falar em correr do que de por falar em triatlo. Pode ficar tranquilo que tem bastante tempo ainda. O Enio vai ter que me aguentar muito ainda. Gente, vamos falar aqui de tênis de corrida. Enio Augusto, um acumulador compulsivo de tênis, né? Enio, você nunca aposentou um tênis? Não aposento. Essa é curiosidade minha. Tem uns que não dá mais para usar, né? Mas enquanto der para usar e reformar, eu vou usando. Eu uso a desculpa que é trabalho, né? Então, tipo, eu preciso saber quanto que pesava um Hyperspeed 2014. É importante para o trabalho, para ter de referência, né? Então, eu tenho ele lá, eu uso isso como desculpa, mas alguns já me desfiz, já doei, porque tem uns que a gente não se adapta, que já ficou muito velhinho e não usava muito antes, mas eu tenho bastante. Alguns eu já doei, alguns eu já doei, mas a pessoa só pagou o frete, que era um tênis relativamente novo, e alguns eu tive que descartar porque não dava nem para doar de tão estragado que ele ficou. Mas a maioria eu mantenho. Eu tenho tênis desde 2012. Tenho alguns tênis desde 2012 ali comigo ainda, que eventualmente eu uso e dá para ver bem a diferença daí, né, de como eles mudaram, principalmente a partir de 2020, 2021, as coisas começaram a mudar mais, né, com as espumas e tal. Mas daí é bom que dá para ver essa diferença também. E eu ainda uso, alguns eu ainda uso, e alguns estão há bastante tempo sem usar, mas está lá ainda. E tem algum modelo assim que mesmo não usando mais, você não consegue se desfazer? Tem um apego sentimental? Na verdade não tem um, né? São todos, porque tem uns ali que eu acho que eu usei o quê? Uma vez no último ano, talvez. Então, tipo assim, ano passado teve tênis que eu não usei, por exemplo, né? Então, e teve tênis que eu usei uma vez só. Então, assim, tem vários tênis, principalmente os mais antigos, lá de 2013, 14. Eu uso eventualmente para uns trotes, às vezes treino de velocidade, porque antes eu gostava muito dos tênis leves e baixinhos. Hoje o meu corpo já não gosta tanto, embora eu goste deles. Mas tá ali vários, tipo Hyperspeed, que eu gosto bastante. Eu usei uma vez só ano passado e usei uma vez só esse ano. Então eu uso pouco eles, mas não consigo me desfazer. Por enquanto, ainda não me desfaço. Talvez no futuro as condições mudem e daí precise de mais espaço ou menos espaço, a gente vai ver. Mas por enquanto está dando para manter. Por enquanto eu deixo todos eles lá. Meu sonho seria um dia conseguir ter 365 para fazer um a cada dia do ano, né? Mas ainda não deu. Mas quem sabe um dia. E quantos são atualmente? Eu acho que são 52, eu acho, pelo Strava que eu estava vendo. Eu vou confirmar aqui. Quando o Marcos estiver falando, eu vou confirmar aqui, mas acho que são 52. Mas 52 com os repetidos, né, Enio? Porque, por exemplo, o Corre 2, Corre 3, você tem vários, né? Mas são diferentes, né? Não, mas eu digo assim, você está contando 52, não são 52 modelos diferentes, são 52 pares de tênis que você tem hoje de corrida, certo? Exato, porque de Corre 2 e Corre 3 eu tenho uns 3, 4, e assim vai, né? Mas deve dar uns... eu vou confirmar aqui, mas acho que é de 52 a 53, talvez. Marcos, o que você me fala disso? Não, eu não tenho esse negócio acumulador aí do Enio, não. Assim, não sei, talvez, né, quem sabe começar a receber um monte de tênis, aí quem sabe a gente comece a acumular e tal, porque eles não vão se desgastar tanto. Porque geralmente quando eu desfaço de um tênis, das duas uma, ou eu realmente não gostei dele, aí ele vai embora novo ainda com um pouco de desgaste, ou assim, rodou pelo menos uns 800 quilômetros, 700 a 800 quilômetros. É difícil, muito difícil, eu não me lembro de um tênis que eu tenha me desfeito antes disso. A não ser que seja, como eu falei, algo que realmente não me adaptei, mas também não sabe assim, às vezes você... Ou então, igual o Enio disse, tem tênis que acontece, às vezes, de você compra, você gosta dele, mas depois, vai passando o tempo, você vai percebendo que você já não gosta mais dele. Então, ele já tem 300 e poucos quilômetros, já não dá mais pra você vender o tênis, tipo, eu não tenho cara de pau de tacar aí no Mercado Livre, tênis usado, 350 quilômetros, pô, isso aí não, aí já tá, ou você dá embora, se você não quer mais ele,
ou você destina ele para outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho um Nusa Tri 12, se eu não me engano. Acho que é isso. E eu gostava dele, porque ele tem a entressola igualzinha do DS Trainer 23, acho que era isso. Que eu tinha um DS Trainer 23, na Black Friday entrou esse Nusa Tri. Falei, pô, preciso comprar, porque é igual, a entressola dele é igualzinha e o cabedal é mais respirável. Falei, preciso comprar um desse. Vou ficar com 2 iguais, mas não tem problema, porque eu adoro esse tênis. Comprei. E aí, muito rapidamente, eu desgostei dele, sabe assim, sabe? Eu comecei, talvez, a testar os tênis mais macios, começou a se popularizar um pouco mais esses tênis mais altos e tudo mais, e eu gostei mais. E aí, o que aconteceu? Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou deixar esse tênis, sabe assim, para aquele dia quando, sei lá, você vai num lugar e alguém fala assim, vamos lá passar o final de semana, vamos lá não sei aonde, e você, vou colocar esse tênis aqui bem velho mesmo, sabe assim, que você não se importa tanto com o tênis, se ele sujar, se molhar e tal, não sei o quê. Então ele tá lá guardadinho, mas eu não uso mais ele para correr, entendeu? Mas de uma maneira geral, eu procuro, pelo menos no que eu chamo das duas, eu tenho 2 prateleiras que eu chamo dos tênis de corrida. Se entrou um, tem que sair um. É mais ou menos isso, entendeu? Eu tento fazer isso para ficar por volta de 10 pares de tênis realmente ativos, entendeu? Não precisa nem de tudo isso, tá? Para quem tá escutando aí, às vezes a pessoa tá começando na corrida e fala, nossa, mas eu preciso de 10 pares. Não. Você precisa de um, é verdade. 2 é legal, com 3, você já tá assim, você já tá mais do que bem servido. É que a gente assim, eu tenho uma certa fissura por equipamentos de uma maneira geral. Então, quando eu jogava tênis, eu adorava ficar vendo negócio sobre as raquetes e tal, não sei o quê. E não era nem que eu comprava para ficar trocando, porque acho assim, a raquete de tênis é muito mais, como eu posso dizer, muito mais específica do que o tênis de corrida, tá? A raquete, puta, ela completamente diferente, você demora às vezes para se adaptar ao jogo, aquele estilo de raquete, mas eu adorava ler sobre as raquetes e tal, não sei o quê, e o que ela tinha mais, e o que isso influenciava, se ela tinha mais peso, não sei. Então eu sempre tive essa fissura, quando eu pedalava, era uma loucura por bicicleta, e aí menos ainda, porque, né, tipo, comprar, porque é uma fortuna, qualquer coisa de bicicleta, qualquer atualização, assim, é muito mais caro do que tênis de corrida, e aí essa fissura, obviamente, vai para os tênis de corrida hoje em dia. Então, tipo, adoro ficar lendo sobre os lançamentos e tal, não sei o quê. Você tem eles? Não tem, infelizmente não, mas eu tenho um pouco dessa fissura, mas não tenho uma quantidade gigante. Quem sabe um dia, quem sabe por falar em correr, né, Augusto? Por falar em tênis. Estamos tentando. Eu acho que eu compartilho um pouco dessa fissura que o Marcos mencionou. E talvez um pouquinho dessa vontade de ser acumulador igual o Enio. Mas eu casei, né? Então eu tenho um freio de mão bastante eficiente. Quando eu cheguei ali em 10 pares, ela falou, chega, parou, não tá tendo onde guardar mais, agora só compra tênis novo se começar a descartar os antigos. E de fato eu sou um pouco apegado a alguns modelos, sabe? Eu tive um Adios 3, que foi esse o tênis que eu corri minha primeira meia maratona, tá? Eu era super apegado com ele. E ele já tinha lá 700 e tantos quilômetros, não tinha solado nenhum mais, tava todo acabado, mas eu não conseguia me desfazer dele. De vez em quando eu pegava e ia fazer um treininho, nem que fosse ali uns 5, 6K com ele, só para lembrar da sensação de usar, tava lá. Até que um dia eu comentei com a minha esposa de que tinha chegado a hora de me desfazer. Eu já tava tentando convencê-la de que eu tinha acabado de comprar um Alpha Fly, mas eu precisava comprar um Metaspeed. E aí eu falei, olha, vamos doar esses tênis aqui. Separei uns 3 ou 4 lá e o Adios no meio. Só que eu me arrependi disso. E quando eu percebi, era tarde, ele já tinha ido embora. Agora eu tô tendo que conviver com o luto de ter deixado o meu Adios embora e nunca mais eu vou conseguir achar outro igual aquele. Não, às vezes você acha, eu achei meu Hyperspeed 6 aí 10 anos depois do novo modelo, né? Quando eu ouvi você falando isso no podcast, eu fui procurar, mas não tive esse sucesso. Vou continuar tentando, quem sabe um momento apareça, mas não tive essa sorte. Eu falo que assim, tem alguns tênis, às vezes eu olho e falo assim, será que eu deveria guardar esse tênis como... Não para usar novamente, mas pelo que ele foi, entendeu? Então, assim, mas assim, até hoje o único que eu pensei foi, pô, será que o tênis que eu usei para conseguir o índice de Boston, será que porque eu ainda uso esse tênis, tá? É um Vaporfly Next Percent 2, amarelo que eu tenho, eu ainda uso ele, fiz prova esse ano com ele, diga-se de passagem, um 10K com ele esse ano, gosto dele ainda, tá com coisa de uns 400 quilômetros, mas eu penso, será que quando esse tênis, quando, né, der a vida dele,
Será que eu, tipo, transformo ele como um item de, entendeu? Uma coleção? Vou guardar isso aqui. Foi um par de tênis que eu fiz o índice e tal. Sei lá, nisso às vezes eu até penso assim, em algum par de tênis, alguma coisa, acabar fica pra história, entendeu? Sei lá, um dia, quando fizer a Conrads, que é um desejo que eu tenho de futuramente fazer a Conrads, talvez o par de tênis que eu correr a Conrads, guardar também quando chegar a hora de aposentá-lo e tal. Então, algumas coisas assim eu até considero, mas tênis muito velho, eu acabo, vamos rodando, vamos testando e vamos vendo, conhecendo os novos. E tem porque, olha, eu vou falar pra você, essa tecnologia dos tênis hoje, eu vou falar pra você que eu gosto. Ah, é Nutella? Ah, pode ser, mas se são bons, são bons. Não quero nem saber. Não, é igual o pessoal dizer que prefere a década de 80, não tinha internet, não tinha nada. Para com isso, não era melhor na década de 80 nem 90, é melhor agora, muito melhor. E só para confirmar, eu olhei aqui, são 53 pares ativos. No Strava aparece 54, mas aqui um deles eu testei na ASICS House. Como eu registro tudo, tá lá. Mas em casa eu tenho 53. Eu vou te dar uma dica. Você devia colocar, por exemplo, cria um par de tênis lá que é assim, diversos. Eu tinha isso de bicicleta. Porque, por exemplo, às não, vezes mas não são diversos. São tênis diferentes. Não vai ser sempre o mesmo ASICS Super Blast laranja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu registrava toda vez que eu andava numa bicicleta que não era uma das minhas bicicletas, eu colocava nessa diversos, do tipo assim, ó, beleza, não me importa que bicicleta foi essa, eu peguei a bicicleta de alguém e andei, entendeu? Então é como se fosse assim, fica um tênis aleatório, porque senão imagina, cada semana você vai lá na House, você testa um tênis novo, e daqui a pouco você vai ter 200 tênis lá com 7 km, 12 km, 15 km, 21 km. Tudo precisa ser registrado nos mínimos detalhes, por isso que os americanos têm tanta informação sobre tudo. O cara tem 16 anos, bateu o recorde dos 400 metros pulando numa perna só. Eles sabem por quê? Que anotou tudo. Você tem que ter tudo registrado, tudo anotado. E de preferência não jogar tudo nas nuvens, porque uma hora isso acaba, é bom você ter sempre no seu HD externo. Enio, e de todas essas anotações que você tem sobre os seus tênis, me conta, qual foi o tênis que você mais gostou? E qual foi o que te mais decepcionou nessa história toda? O mais decepcionante foi um que eu comprei uma vez num Sprint. Não sei se vocês conhecem, chegaram. Sprint era uma empresa artesanal do Brasil, acho que era Minas Gerais, que fazia uns tênis drop zero. Era feio e na época eu não estava muito adaptado para usar tênis com drop zero, muito baixo. Foi bem ruim esse tênis. Teve alguns da 361 que a gente recebeu lá em 2017, 18, que também não me adaptei com eles, com os que eu tinha, mas aí para você ver como que tênis é um negócio pessoal, eu dei lá para um colega de serviço que ele estava correndo, ele adorou, principalmente no retorno dele dos treinos. Depois ele disse que, como já estava melhorando os treinos, não servia mais aquele tênis, que era muito duro e tal, mas para aquela transição dele serviu. Então, esse tênis, por exemplo, foi um que eu doei, entre aspas, que eu ia dar para eles. Não, você não pode me dar assim, deixa eu te dar alguma coisa. Falei, então dá R$50. Então, vendi o tênis por R$50. Olha só que absurdo, né? E o que eu mais gostei, que eu sempre usei em provas até chegar nessa época dos tênis super tecnológicos, eu sempre gostei dos tênis de velocidade da ASICS, que eram os que eu tinha dinheiro para comprar na época, né? E eram levinhos, era R$300, R$400, era o DS Racer 9 e o 10, e principalmente o Hyperspeed 6. O 7 eles lançaram depois, mas não era a mesma coisa. O 6 foi o melhor tênis que eu já usei na vida, de tipo colocar no pé, sabe? E assim, não, esse tênis aqui é muito bom, eu quero ele para sempre. Claro que daí, né, mudou, evoluiu as coisas, então, hoje em dia, com esses tênis novos, tipo, aí eu nem consigo dizer um favorito, porque tem vários bons, mas eu costumo usar bastante o Corre 3, o Corre 2 e os Nova Blasts, né, que chegaram há pouco tempo no mercado, são os que eu gosto mais hoje para usar no dia a dia. Mas daí, se for em prova, eu tenho ali o meu Match Speed, que eu uso da ASICS, que é o super tênis, mas de gostar mesmo assim, desde sempre, foi o Hyperspeed 6. Aí, hoje em dia, tem vários, né? Hoje em dia tem um monte aí bem legal para experimentar. Quase todos são bons nas suas características. Dos atuais, não teve nenhum assim que eu usei e não gostei. Teve alguns, por exemplo, o Wave Sky 7. Ele é bem pesado, mas é pesado porque essa é a característica dele. E agora os tênis pesados, eles estão bem estruturados, bem confortáveis. Então, assim, dá para encontrar um uso para eles para todos. No final das contas, se der tudo errado, ele serve como tênis de passeio, né? Mas hoje em dia os tênis estão muito bons, então
dá para... Não tem assim, tipo, na época lá, o 361 e esse sprint que eu falei, foi estranho. Tinha um Adidas lá também que não ficou bom, que eu tinha comprado. O Piranha era um tênis que eu queria muito ter, mas não me adaptei. O Piranha é um pedaço de papel, né? Para quem pesquisar aí, tinha, sei lá, quase 100 gramas ou menos no 44. Então, o melhor da vida, o favorito, a memória afetiva mais legal que eu tenho é do Hyper Speed 6. E dele, eu só me ressinto de não ter conseguido correr uma maratona com ele, porque na época que eu comprei ele, fiz as provas e meias e recordes, foi tudo com ele, mas a maratona foi antes de ter. Então, a maratona eu fiz o recorde dela na época com o DS Racer 9, que era o tênis de velocidade da ASICS, um pouco acima do Hyper Speed, que era um pouquinho mais pesado. Mas era essa característica, né? Hoje em dia já não tem mais tênis nem baixinho assim, nem leve, mas tem daí o super tênis com placa de carbono, super espuma. Então, perde-se de um lado, mas daí ganha bastante do outro. Tênis que me desapontou, acho que todo mundo aí que já escutou alguma vez sabe que talvez a maior decepção foi o Takumi 100, da Adidas. Já essa nova geração, né, mais alta, com os Energy Rods e tudo mais. Não gostei, não me adaptei, achei o tênis alto, instável, ao mesmo tempo muito firme de batida, não sentia propulsão, o arco do pé pegava. Nossa, os tênis que realmente... Porque eu esperava, o problema dele, você fala assim, mas foi ter mais odiou. Não, mas é que eu esperava muito dele. Eu, também não gostei do Brooks que eu comprei, que é um Hyperion Max, mas eu já não tinha muita expectativa com esse Brooks. Eu aproveitei uma promoçãozaça, comprei, paguei um preço bem baixo e tal. Então foi aquele negócio assim, tá bom, não é tudo isso, mas também nem achava que ia ser tudo isso. O Takumi falei, puta, quando eu vi a promoção, metade do preço na Black Friday, eu falei, nossa, agora, né, tinha o Streak Fly, que eu gostava demais do Streak Fly, e que era o mesmo estilo, era meio que o concorrente direto, mas isso me desapontou bastante. Agora, em termos de gostar, acho que é justamente um pouco do contrário, assim, um tênis que talvez tenha sido o primeiro, assim, que eu falei, nossa, olha o que um tênis pode entregar, foi o Skechers Go Run Razor 3, que eu comprei, acho que lá por 2019, 2020, talvez, não me lembro, acho que 2020, provavelmente. E foi a primeira vez que eu tive aquela sensação de uma espuma que te devolvia bastante, assim, né? Ele não tinha placa, mas ele tinha uma espuma da Skechers, que ela é infusionada, acho que com nitrogênio, se eu não me engano, a Hyper Burst. E foi a primeira vez que eu coloquei um tênis no pé e falei, nossa, é uma sensação um pouco de, sabe, daquela espuma que quando você faz força nela, ela te devolve, assim, rápido, né? Tem aquela devolução rápida e tudo mais, com energia. E eu gostava muito daquele tênis, muito mesmo. Eu aposentei ele porque a sola dele era uma borracha fininha e já começou a gastar espuma e tudo mais. E acabei aposentando, mas eu gostava bastante dele. Você preferia ele do que um Vapor? Não é isso que eu tô falando, mas foi aquele tênis que realmente surpreendeu, assim, que eu falei, nossa, ó, que legal que o tênis pode, né? Depois, obviamente, quando eu coloquei o Vaporfly, o primeiro que eu tive no pé também foi uma sensação desse tipo, mas acho que o Go Run Razor 3 é meio que o tênis que eu falo, nossa, aquele quando eu coloquei no pé, eu falei, pô, valeu a pena comprar. Pois é, você sabe que eu gostei muito do Streak Fly. Eu lembro vi várias vezes você falando sobre ele e tal, até que surgiu lá uma promoção no site da Nike e comprei. Cara, eu adorei. Me lembrava, assim, muito a sensação que eu tinha com o Adios, apesar dele ser um pouco mais macio, mas um pouco mais moderno. E eu gostei muito dele. Só que o meu amor se acabou quando o tênis se desfez com menos de 250 quilômetros. Salvo engano, no último treino que eu usei ele completou 242, e aí ele já estava assim, com a curva do arco do pé solta, a entressola do cabedal, e aí a borracha do solado se soltou nos dois pés. Aí eu acabei tendo que aposentá-la, por invalidez, né? Mas realmente era um tênis que eu gostava bastante, assim, e pro meu porte físico, pro meu estilo de corrida, ele acabou que servia para tudo, assim, eu usava ele em todos os treinos. Só que se desfez muito cedo. Como é que tá o seu, Marcos? O meu tá com 550 quilômetros. Ele tá descolando, se você olha assim, como eu posso dizer assim, um pouquinho para trás do dedão, sabe ali onde seria a joanete, vamos dizer assim. Aquele pedaço ali pelo lado de dentro dos dois pés está descolando a entressola do cabedal. Mas tem um desgastezinho da espuma
principalmente no pé esquerdo, na parte externa, assim, na parte aqui mais de trás do pé. Mas isso, todos os meus tênis, é o primeiro ponto que desgasta, mas como ele tem pouquinha borracha e depois a espuma já é muito macia, porque é o Zoom X, ali tem um desgastezinho um pouco mais acentuado. Mas assim, ainda é possível de usar. O que hoje em dia eu sinto dele é que, eu não sei se talvez por ele estar descolando, ou simplesmente porque ele está ficando velho, ele vai ficando cada vez mais solto, mais laceado, eu sinto um pouco de instabilidade demais do pé, assim, do cabedal em relação à entressola, sabe? Como se o pé deslizasse dentro do tênis. Não é a instabilidade da entressola amassar para dentro. É aquela instabilidade que o pé fica sempre forçando as laterais do cabedal, entendeu? Então, hoje em dia, não é para todo treino que eu coloco ele. O que eu gostava mesmo de fazer com ele eram os treinos de VO2, mas eu já usei ele muito para fazer treino de limiar, porque teve uma época que... Era a época que eu estava treinando para Porto Alegre, e aí velocidade, e falava, era ele mesmo, que ele pesa, acho que no 42 ele pesa 182 gramas, 185, uma coisa assim, ele é muito leve, então eu gostava bastante dele. Tenho usado menos, mas, bom, pelo menos até agora durou 550 quilômetros, acho que é bem razoável pela proposta do tênis, né? 185, 181 gramas em cada pé. Comprei em 5 de maio de 22. Então, acho que para a proposta dele, acho que não posso reclamar, não. 550 km, acho que já foi uma vida útil até que razoável. Ele ainda, obviamente, está em condição de uso. Eu tenho agora usado, que eu também estou gostando bastante, o Magic Speed 3. Muito bom. Já era um tênis que me despertava alguma curiosidade. Depois de ver o review de vocês, eu falei, eu acho que eu vou encarar. E aí acabou que coincidiu. Não sei se de fato uma coincidência, se vocês planejaram isso, mas bem no período em que saiu ali o review, ele estava tendo promoção na Centauro, e foi uma das ótimas compras que eu fiz, com certeza, tá entre os preferidos aí para treinar, e a exemplo do StriKFI também estou usando para tudo, e eu tenho grande preconceito, assim, eu tenho bastante dificuldade em usar tênis mais pesados. Pesou ali 260, 270 gramas, parece que eu não consigo correr. Tanto que os tênis que eu comprei nessa faixa de preço foram para prateleira de tênis de passeio bem novinhos. Eu tenho bastante dificuldade, eu gosto realmente dos tênis mais leves. Que número você calça? 40 ou 41, dependendo da marca. Tá. É só pra ter uma ideia que, assim, né? Obviamente, conforme vai ficando mal, o Enio, por exemplo, se ele achasse 260 pesado, ele tava meio complicado. Sim. A situação dele aqui, ele não ia conseguir usar quase nenhum, né? Então. Muda o referencial. Uhum. Mas é bom colocar um Nimbus, uma Eve Sky, assim, bem confortávelzinho. É uma delícia para aquele treino leve. Então, eu falei outro dia lá do Nimbus, né? A pessoa mandou perguntar do Nimbus ou Nova Blast, e aí outro dia tava até hoje que eu tava correndo com o Nova Blast 4, tava correndo com ele pensando assim, tipo, mano, sabe assim, eu não vejo nenhuma situação em que eu compraria um Nimbus. Sabe quando você não vê necessidade de ter um tênis mais amortecido ainda? Óbvio, se eu recebesse um desse, eu tipo, pensava, foi uma promoção inacreditável no Invincible da Nike, alguma coisa assim, ok, é legal. Mas hoje em dia eu vejo o Nova Blast de uma forma assim, me atende tão bem assim quando eu quero um tênis confortável, que eu falo, puta, eu entendo, vai ser mais confortável ainda, mas tá bom, nem preciso de tanto assim, tô tranquilo com o Nova Blast, mas é bom, é legal ter um tênis. Eu fiquei muito tempo sem ter um tênis de corrida voltado para conforto. Eu achava, não precisa, porque eu rodo com o Kinvara aqui mesmo e vai ser legal, uso, sei lá, né, variava ali os tênis, às vezes rodava com Skechers também, o Go Run Razor 3, mas quando eu peguei o Nova Blast 3, eu falei, não, a gente precisa ter um tênis confortável na rotação, eu tinha esquecido de quão bom é isso. Eu peguei no programa de pontos do cartão de crédito, recentemente, aquele New Balance Kaira Road. Cara, é um tênis super macio, um tênis super confortável, mas eu não consigo usar para correr. Acho que eu corri uns quase 100 km com ele, mas me desespera, assim, parece que eu tenho a impressão que eu fico preso no chão. Até porque, de fato, é uma espuma que tem bastante amortecimento e bem pouca resposta, né? Então, de fato, não é muito diferente disso a realidade da percepção que eu tenho. Mas é terrível, assim, parece que eu tenho que fazer muita força para conseguir manter um ritmo tranquilo. Então, é só quando eu tô, tipo, depois de uma prova, assim, quando eu vou fazer aquele primeiro treino para voltar a recuperar as perninhas ali, aí eu até uso, mas em condições normais eu tenho alguma dificuldade com ele. Isso porque eu ainda corro bem devagar, né? Tô bem longe de ser um corredor rápido.
Você ia gostar mais dos tênis daquela época lá de 2018, 17 para trás, que daí aí você estava feito, aí era só Então, tênis mais pesado. Aí o tênis era bem pesado, né? Porque daí eram os materiais que tinha na época. Mas tinha muito tênis leve. Quando eu comecei a correr, fui todo empolgado na loja comprar meu primeiro tênis de corrida. O vendedor me empurrou com o Ultra Boost. Clássico, já usei também. Clássico, já usei Ultra Boost também. Foi, sei lá, uns 2 ou 3 meses, assim, só alegria. Depois eu não conseguia botar no pé mais para andar. Parece que eu ficava preso no chão, aquele tijolo, assim. Qual que é a médio ou longo prazo? O Marcos até já deu umas pistas. Os próximos objetivos de vocês para a corrida, provas que vocês querem fazer, objetivos de tempo e tudo mais. Eu quero continuar correndo, eu quero melhorar das minhas dores no joelho, às vezes ela aparece ou não, mas eu não tenho muito objetivo assim de provas ou metas de fora. Eu quero melhorar meus tempos, principalmente nos 5, 10 e 21. Maratona eu não gosto muito, não sou muito fã de maratona, eu gosto mais de melhorar os tempos, daí a maratona eu tinha que fazer isso, ano passado eu fiz, esse ano acho que não vai dar, mas eu quero melhorar o meu tempo dos 5, que é 21 e alguma coisa, ainda dá para melhorar, talvez 20. Tem o projeto que eu lancei no canal, o Enio Sub-20, o projeto que talvez nunca termine, e por enquanto está nesse caminho, que está difícil. Nos 10, eu acho que ainda dá para baixar dos 44 que eu fiz, e no 21 eu queria fazer de novo abaixo de 1h40, se desse para fazer abaixo de 1h37, que é o meu recorde, melhor. Mas a fase atual não é para isso. Então, o objetivo é continuar me movimentando e correndo até quando o corpo quiser, o corpo deixar. E eu gosto dessa parte de fazer o meu melhor nas provas. Ultimamente não está dando para buscar RP e tal, mas eu gosto dessa parte de ir na prova e fazer a força, o melhor que tiver no dia. Eu gosto de asfalto, de correr no asfalto, se a prova for plana, melhor, porque as de subida geralmente eu evito. Então, assim, eu sou um corredor bem de asfalto e de prova plana. Eu não gosto de prova de trilha, não gosto do mato, eu evito. Eu vou em algumas, às vezes, mas mais por trabalho e network do que assim, né? Tipo, eu não ia pagar para ir, por exemplo, no Montanha Do, mas eu vou lá, tem a inscrição, é perto de casa, a gente vai participar da distância menor, criar mais alguns traumas na natureza, mas eu gosto disso. O meu objetivo a longo prazo é continuar correndo e, enquanto for possível, tentar buscar melhorar os meus tempos, que eu acho que todos ainda são possíveis de melhorar. Ainda eu estou com... Quantos anos a gente está, Marcos? É 37. Estamos com 37 anos. Então, eu acho que aí vai... Depois ali dos 40 e pouco, começa uma decadência maior, mas como também faz pouco tempo que eu treino mesmo, eu acho que ainda tem uns bons anos aí para ir tentando melhorar os recordes pessoais da vida, e daí mais para frente vai criando novos objetivos, novos recordes de categoria, porque o negócio é se movimentar, é continuar correndo, e assim, né, a meta de vida, todo mundo que conhece por falar em correr tem que chegar onde a Duda está, não na velocidade que ela está, mas a Duda Pisa lá que está com a gente. É um exemplo, se ela está com, eu não sei a idade dela, eu não vou errar aqui, né, Duda? Mas a Duda está aí, 40 anos correndo, e putz, se correndo bem, forte, sabe? É legal também correr só por diversão, o importante é você se movimentar, não importa o seu ritmo, mas eu gosto. A Duda é um espelho, mas um espelho que não se reflete em mim, porque eu nunca vou conseguir fazer o que ela faz. Mas assim, chegar sabe, continuar correndo. Já estou há 17 anos correndo, quero chegar em 30, 40 anos correndo. Se der para correr bem, melhor. Se não der, tudo bem. Esse ano, por exemplo, o joelho deu uma reclamada, aí eu adapto, vou nos trotinhos, correr leve também dá para correr, é legal, você vai se adaptando ali. Mas no mundo ideal, eu quero ainda melhorar todos os meus tempos. 3,47 na maratona, 1,37 na meia, 44 nos 10 e 21 nos 5. Eu quero ver se eu consigo melhorar todos eles. Mas aí tem que fazer alguns esforços, né? Você tem que pagar alguns preços. E por enquanto eu só estou pagando o preço do iFood. Então, o preço não está ajudando, né? Mas é isso, a gente vai aceitando. Tipo, não dá para ter tudo. Eu estou escolhendo, por enquanto, estar acima do peso. Mas ainda assim eu estou correndo razoavelmente bem para as condições atuais. Mas é isso, a longo prazo, eu não sou que nem o Marcos vai querer fazer Conrads, Two Posts. Não, eu até quero ir para Conrads se ele estiver no canal ainda para fazer vídeo para o canal. Mas não quero correr essas coisas, sabe? Major. Eu fui para Boston, não corri, achei muito legal uma Major, não correr uma Major.
Chicago não me quis, fui rejeitado, vou lá também como imprensa. Tóquio a gente está tentando, a gente vai ver se vai dar certo isso. Mas, assim, eu não tenho essa pretensão de, quero viajar para correr maratona. Se for para viajar, eu quero fazer 10, 21, fazer essas coisas. Não tenho pretensão de longa distância. Eu gosto dessas curtas aí mesmo, 5 e 21 são as minhas favoritas. Então, o objetivo a longo prazo, a curto prazo é tentar melhorar os tempos, e a longo prazo é continuar em movimento. Assim, como todo mundo já sabe, meu primeiro objetivo é fechar as Majors, né? Então, Sub-3 em Chicago. Chicago esse ano, vamos tentar aí, então vamos entrar daqui a pouco no específico e buscar um Sub-3. Tenho 3 horas e 6 segundos em Porto Alegre 2022, é meu RP na maratona. Então, acho que o Sub-3 é possível, consegui fazer um bom primeiro semestre aí, fechei com uma meia, com um RP também. E pelo RP da meia, tem potencial para ir buscar esse Sub-3 na maratona. Então, claro que tudo depende de um bom segundo semestre, de um bom ciclo. A gente está trabalhando mais um pouquinho de velocidade. Então, assim, o primeiro objetivo é fechar as Majors, Chicago esse ano, quem sabe com Sub-3. Tóquio, se tudo der certo no começo do ano que vem, senão a gente segue tentando. E quando der, vamos embora. E aí, provavelmente, se Chicago sair bem, se Chicago sair o Sub-3, Tóquio, ainda mais se Tóquio sair para o ano que vem, não tem pretensão nenhuma. É só ficar abaixo de 3 horas e 15 para eu fechar 6 Majors todos abaixo de 3 e 15. Esse vai ser o único objetivo. Então caiu o meu plano de você ser meu pacer em Tóquio. Não, você tá maluco. Eu tenho que... Não vai dar. Bom, dá. Vem para 3 e 15 comigo, Tá, quem sabe, né? Em 6 meses eu consigo melhorar. Qual que é o que eu tenho que usar? É oxandrolona? O que é que eu tenho que usar? EPO. Ostarina, talvez, também, né? Não sei, pode quem ser. Sabe? Como é que tem o Ozempic hoje em dia, que esse pelo menos é legalizado. Você pode perder um peso. Pelo menos eu perco peso, né? Isso, e aí depois você põe um EPO para ganhar. Mas não vamos falar disso aqui, que, né? Isso é outra coisa. Vai parecer que a gente se dopa, né, Marcos? Exatamente. Vai parecer que a gente entende muito dessas coisas e a gente usa, mas que isso, pessoal, jamais. Então, aí vamos ver se a gente consegue fechar as Majors, né? As 6. Depois, se Sidney inventar a história, eu não quero nem saber, é outra coisa. Mas a longo prazo na corrida, assim, eu ainda assim, tem algumas provas que eu gostaria de fazer. Eu quero um dia ainda repetir Boston, quero ir lá mais uma vez. Acho que a atmosfera da cidade nos dias pré-prova é um negócio assim que eu nunca experienciei nada parecido com aquilo. E sei lá, acho que talvez tenha algo parecido com o pessoal que vai para o Mont Blanc, né? Para o pessoal do trail, para o pessoal que vai para o Havaí em Kona no Ironman. E acho que é isso a corrida, né? O maratonista em Boston. A cidade inteira vive da maratona ali naqueles dias. A cidade tem pôster pendurado na cidade inteira, as lojas, os hotéis, tudo é voltado para isso. Coisa que, por exemplo, eu não vi nenhuma outra major, até porque as outras cidades são muito maiores. Então, eu quero um dia conseguir voltar para Boston. Obviamente que disso depende de sair um índice em algum dia, né? Então, tem também essa dificuldade. E aí, assim, sem prazo, uma prova que com certeza eu quero fazer pelo que ela representa, pela grandiosidade da prova, pela tradição da prova, pelo desafio que é a Conrads na África do Sul, independente se for up ou down. Não sei, pode até ser que depois eu fale que meu objetivo é conseguir fazer o back-to-back, mas por enquanto não. Por enquanto a ideia é ir lá e fazer eu quero fazer a Conrads uma vez. Quero ter experiência suficiente para chegar lá e fazer ela bem feita. Claro que não, assim, preciso fazer um puta tempo. Não, mas eu quero fazer ela de uma forma controlada, bem planejada, sem aquele sofrimento, sem terminar me arrastando, para trazer como uma experiência boa de corrida. A Conrads, com certeza, é uma das provas que eu ainda quero fazer aí, adicionar no currículo. Mas, sei lá, isso ainda são anos para frente aí. E depois que fechar as majors, óbvio, aí continuar fazendo aí, aproveitar aí nos anos que tiver de possibilidade de melhorar tempo. E depois também não vai ter mais como isso, aí é continuar rodando o mundo aí, conhecendo provas aí, e juntando o turismo com as corridas e aproveitando. Gente, queria agradecer muito vocês. Estamos já chegando no final, já temos quase 1 hora aí de conversa. Se vocês Meu deixarem, Deus do céu, chegamos a 1 hora, olha só. Se vocês deixarem, eu fico aqui o resto da noite. Então, vamos começar a preparar para a gente encerrar. De novo, quero agradecer vocês a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo e tudo mais, dando esse incentivo que vocês me deram para continuar, para desenvolver o projeto.
E conta aí pra gente aí, onde é que a gente pode te encontrar, onde é que nós vamos achar o Por Falar em Correr, como é que a gente pode fazer para se tornar membro do canal? Isso é importante, né? Você pode me encontrar na Avenida... Não, você encontra Instagram, @Por Falar em Correr. Só que Por Falar em Correr você vai achar em todos os lugares, mas é importante no YouTube a pessoa se inscrever e no Spotify seguir, avaliar com 5 estrelas. Nos vídeos você sempre tem que nos assistir. Assiste lá, você vai gostar, é legal. Apesar de tudo, é legal, vale muito a pena você acompanhar. Tem vídeo todos os dias no canal, tem de 3 a 4 episódios no podcast por semana, que também saem no YouTube antes. Então, a gente faz a parte de entrevista, que a gente fala com pessoas que praticam esporte, sejam pessoas conhecidas no mundo da corrida, não conhecidas. Tem alguma relação com o esporte, está lá, a gente fala com eles. Tem o PFC Debate, que é um monte de amigos conhecidos. Não vou falar amigos, né, Marcos? Também não são amigos, né, Marcos? É conhecido, né, Marcos? São um monte de conhecido aí, falando sobre corrida. Toda quinta-feira tem no YouTube, depois sai no podcast também. Tem o Por Falar em Tênis, que a gente começou, era uma ideia que eu tinha, e daí eu precisava de alguém que soubesse mais de tênis do que eu, e daí apareceu o Marcos. Aí eu investi num computador melhor, daí deu para mostrar a imagem sem travar, e daí a gente colocou no podcast também. Isso abre uma outra possibilidade, né, da parte dos tênis, porque, como o Marcos falou, a gente não recebe, não tem todos os tênis, mas a gente lê muito sobre eles. E acaba, né, tendo a composição do tênis e a impressão que as pessoas têm, a gente consegue formular como mais ou menos o tênis funciona. E, geralmente, quando as pessoas comentam nos nossos vídeos, as pessoas que têm o tênis, geralmente as características e sensações dos tênis batem, né, com o que tem. Às vezes uma pessoa pode gostar ou não, né? Tipo, tá como sendo o Marcos. Tem gente que gosta, tem gente que não gostou, tipo ele. Mas a sensação, as coisas ali do material, geralmente bate. E tem o Redação PFC, que é o de notícias, todo sábado. Então, que é um dos que eu mais me divirto fazendo, o Redação e o PFC Debate. Os outros dois eu gosto também, mas se fosse elencar, sim, o Redação e o Debate são os que eu mais me divirto fazendo. Então, você vai lá, conhece tudo isso. A gente está em todas as redes sociais possíveis. Você vai lá, segue. Tem também o Strava, se quiser seguir, a gente bota todos os treinos no Strava também. Tem o pessoal todo que faz o PFC Debate no Instagram. E então tem Instagram, Por Falar em Correr, tem o YouTube, tem o Spotify. Facebook não usamos mais, tem Twitter também, que às vezes eu atualizo lá, tem TikTok, que eu boto os vídeos dos Reels, então tá tudo lá, você acompanha, e pode ser que você goste de alguma coisa. Tem bastante coisa para você escolher. Você pode não gostar de várias, mas uma delas talvez você goste. E aí você fica lá com a gente também, acompanhando o que a gente faz. Maravilha. Gente, antes de sair do vídeo, Marcos? Eu ia falar, eu tô lá também no podcast, 3 vezes por semana com ele Augusto. É que ninguém se importa com você, Marcos. Ele quis dizer isso. Por Falar em Tênis, Por Falar em Correr Debate, redação também. E. Não, sigam lá, Marcos, é marcos.boase, Marcos.boase. Se quiserem me encontrar lá, não tem postagens frequentes como Por Falar em Correr, nem quase que praticamente diárias. Isso aqui, vamos falar, né, Marcos? Uma coisinha lá. Vocês veem lá o Marcos.boase, a gente está criando um pico influenciador da corrida, né? O Marcos é muito importante no Por Falar em Correr, porque ele me permite fazer o Redação e Por Falar em Tênis, né? Eu não poderia fazer sozinho. Poderia fazer, mas ia ficar uma bosta. E aí, assim, por causa dele, a gente começou as séries no canal também lá, tanto de Porto Alegre, daí foi para Boston, foi para Berlim, foi para Londres, aí Nova York, já foi também, agora vai para Chicago, vai para Tóquio. Então, isso acaba dando umas opções de conteúdo também. Daí, se você vai ver lá os vídeos da série, quando o Marcos começou, ele era muito ruim. Mas é isso, quando começa, não é bom. Eu sou ruim hoje, eu era péssimo. Foi por aí. Então, assim, vai pegando o jeito da câmera, de filmar, então as coisas vão melhorando. E daí, o Marcos, que me ajuda aí nesses 2, 3 programas que a gente faz, ainda tem o pessoal do PFC Debate também que ajuda, porque o debate é o maior sucesso do canal. E ele funciona porque são amigos, pessoas conversando de corrida. E se eu não tivesse o pessoal ali participando, não ia dar para fazer, né? Então, é legal isso. Então, sigam lá também. O Marcos, ele é importante no canal. Ainda não batemos 2.000 seguidores, mas em breve chegaremos lá. E o que o Marcos falou, ele não atualiza direito o Instagram. Eu também não atualizo o meu. Por Falar em Correr, é só atualização das coisas. Nós somos os piores influenciadores de corrida que existe. Até por isso que eu acho que as marcas não procuram,
Porque você não vai ver rios de dancinha, rios de coisa, é post dizendo que saiu um podcast e cortes de rios, sabe? A nossa forma de tentar ganhar dinheiro é de outra forma, não é desse jeito. Então, se você puder seguir, interagir, ajuda lá a gente, porque o algoritmo não gosta de nós, e nós também não gostamos dele, tá tudo certo. Mas é isso, não tem muita atualização, mas a gente vai atualizando. Se você for ver, a pessoa que mais atualiza do canal é a pessoa mais introvertida, que é a Camila. Mas eu sou o protagonista do vídeo mais visto do Por Falar em Correr. E é isso, durma com essa. Em Augusto, se virem, entendeu? Sou eu correndo no temporal de Floripa em 2022. Mas quem filmou? Não me importa, o protagonista sou eu. Você acha que quando tá lá passando a novela, o filme, você acha que alguém sabe quem que tá atrás da câmera ou o pessoal sabe quem que é o ator que tá lá no meio da cena? Então, assim, durma com essa, eu sou o protagonista do vídeo mais visto do canal. Exatamente. Então é isso, gente. Tudo isso que o Enio falou também vale aqui pro meu canal. Também, provavelmente, estou no páreo aí para ver quem é o pior influenciador. Acredito até que eu esteja ganhando. Também não por enquanto você está ganhando porque você começou agora, mas daqui a pouco você já passa a gente. Aliás, desde quando tem o Maratonando que você começou? Faz pouco tempo, né? Um mês, pouco mais de um mês. Então, ainda tem muito para melhorar e passar a gente rapidinho. Ele é aquele amigo que acaba entrando na assessoria e quando você vê o cara já tá correndo mais rápido que você fala, maldito, velho. Começou a treinar outro dia, já corre mais rápido que eu, faço os tiros mais rápido que eu não consigo acompanhar o cara no tiro, vai. Faz parte. Pô, mano, seria ótimo. Mas, gente, é isso aí. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, curtir os nossos vídeos, se inscrever aí no canal. Acompanhem também o Por Falar em Correr. Com certeza a melhor dica que eu tenho para dar hoje é acompanhar o Por Falar em Correr. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e tchau!